Oi, oi, boa tarde, tudo bom, pessoal? Bem-vindos à live do Papo Glaucoma. Boa tarde, Jocely, Isabel, Carla, Jadilma, tudo bom, pessoal? Bom ver vocês aqui novamente para mais uma live semanal do Papo Glaucoma. Dessa vez a gente vai conversar sobre o que fazer e por que acontece de o tratamento do glaucoma parar de funcionar em alguns momentos durante o acompanhamento do glaucoma. Enquanto vocês vão entrando e mandando suas dúvidas, eu vou me apresentar para quem está chegando novo por aqui. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata, sou do Rio de Janeiro e eu estou aqui com vocês toda semana no Instagram e também no YouTube para ajudar vocês a controlarem o glaucoma e com isso enxergar pela vida toda. Hoje a gente vai falar então sobre o que acontece quando o tratamento do glaucoma para de funcionar e quando a gente precisa fazer uma modificação desse tratamento. Enquanto eu vou falando, vocês podem mandando as dúvidas de vocês, podem mandar ou aqui no chat, ou então nesse ícone do balãozinho com a interrogação que tem aqui no cantinho da tela. Vocês podem mandar as dúvidas aí. Lembrando que hoje eu só vou responder as dúvidas que forem sobre o tema da live, dúvidas sobre outros assuntos a gente deixa para outros dias. Respondo também mais outro dia, tá? Bom, vamos lá então, gente. Vamos falar sobre como que a gente pensa as modificações do tratamento do glaucoma. Bom, já vou deixar uma notícia não muito boa para vocês de que o tratamento que vocês fazem hoje, muito provavelmente esse tratamento não vai ser para a vida toda. Então, seja quem usa colírio, seja quem fez um laser, seja quem fez uma cirurgia, infelizmente não existe nenhum tratamento para o glaucoma que tenha uma durabilidade pela vida toda. O que acontece na grande maioria dos casos? A gente começa com um tratamento mais leve. No Brasil, o mais comum é a gente começar a tratar com colírios, é o tratamento mais utilizado nos casos mais iniciais. E aí a gente começa com um colírio, e aí a pressão baixa, o glaucoma fica bem controlado, responde bem por um tempo. E aí, conforme o tempo vai passando, a pressão começa de pouquinho em pouquinho a ir subindo novamente. E aí a gente precisa modificar esse colírio, de repente trocar por um colírio mais forte ou usar 2 colírios. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já passaram por isso, de começar com um colírio só, a pressão começar a subir e ter que trocar por uma medicação mais forte. Ou então a gente pode fazer um tratamento a laser para potencializar esse efeito. Agora, é como se fosse uma escadinha esse tratamento. Então, conforme a doença vai ficando cada vez mais difícil de controlar, a gente vai acrescentando mais tratamentos. E o que é importante é a gente perceber os sinais de piora do glaucoma e esses sinais de que o tratamento está deixando de fazer efeito. É importante que esses sinais eles sejam percebidos através do acompanhamento com os exames, através da medida regular da pressão ocular com a sua oftalmologista. A gente não pode deixar para trocar o tratamento só depois que a sua visão tiver piorado. O objetivo é a gente detectar a piora com os exames e aí fazer essa mudança do tratamento, falar, opa, o exame piorou, então esse tratamento está deixando de funcionar. E aí a gente modifica esse tratamento antes que isso seja uma piora na sua visão. Então, por mais que eu diga que você não vai fazer o mesmo tratamento pela vida toda, isso não quer de maneira nenhuma dizer que você vai perder visão, porque o objetivo do acompanhamento é justamente impedir que isso aconteça, fazendo essas mudanças de tratamento na hora certa. É muito difícil de prever quanto tempo vai durar cada tratamento para cada pessoa. Principalmente com os colírios, isso é muito imprevisível. As cirurgias, os procedimentos a laser, a gente tem uma noção um pouco melhor disso baseado nos estudos.
Por exemplo, o tratamento com a trabeculoplastia laser, que é o SLT, que eu falo bastante aqui para vocês, é um tratamento que tem uma duração média em torno de 2 a 3 anos. Depois que ele para de fazer efeito, ele pode ser repetido e aí ele vai durar mais um pouquinho de novo, tá? Mas o SLT é um tratamento que varia muito de uma pessoa para outra. Eu tenho pacientes que fizeram há 5 anos e que ainda têm uma boa funcionalidade. Como também já vi pacientes que fizeram há 1 ano e o laser já está parando de funcionar. Então, quando eu falo para vocês essas médias, vocês precisam entender que tem uma variação muito grande de uma pessoa para outra. Então, não é porque a média de duração de tratamento é 3 anos que vai ser 3 anos para todo mundo. Nessa média de 3 anos, teve gente que durou 1 e teve gente que durou 5. E a gente não consegue muito bem prever quem são as pessoas que vão durar mais e quem são as pessoas que o tratamento vai durar menos tempo. Então, infelizmente, isso é uma coisa que a gente só descobre realmente fazendo. Muitos pacientes me perguntam também sobre a durabilidade dos procedimentos cirúrgicos. As cirurgias, elas costumam durar mais tempo do que os procedimentos a laser. A trabeculectomia, ela pode, em muitos pacientes, durar mais de 10 anos. Como pode acontecer também de em alguns pacientes, às vezes, com meses da cirurgia, ela já estar dando sinais de que está deixando de funcionar. Já as cirurgias mais modernas, as cirurgias minimamente invasivas, essas são as mais difíceis de a gente prever quanto tempo que vai durar. Por quê? Como são técnicas muito modernas e muito novas, as técnicas mais antigas de cirurgia minimamente invasiva têm em torno de 15 anos que se faz. Então, nem mesmo nós oftalmologistas temos estudos de longo prazo com essas técnicas para saber a média de quanto tempo dura. A cirurgia de stent, que é essa que a gente tem as informações mais conhecidas, o que a gente vê pelos estudos é que em torno de 5 anos de cirurgia, alguns pacientes começam a voltar a ter que usar colírio. Então, em torno de 5 anos depois do implante do stent, ele começa a dar alguns sinais de estar perdendo o efeito. Mas aquilo que eu falei, já vi paciente que colocou há 1 ano e que já está perdendo o efeito também. Então, lembrem que esses números de anos que eu tô falando aqui são médias das pessoas, não quer dizer que o seu resultado vai ser igual a essa média. Pode ser melhor, mas também pode ser pior às vezes e durar menos tempo. Agora, o que é importante vocês terem em mente em relação a essa coisa de mudar o tratamento com frequência? A gente tem um racional de modificar esse tratamento que é como se fosse uma escadinha, tá? Vamos pensando assim. Quando o glaucoma tá bem no comecinho, bem inicial, a gente tem todos os degraus da escada para poder subir. A gente tem muitas opções de tratamento para gastar. Então, o que é importante é a gente não pular degraus nessa escada. A gente ir realmente seguindo esse caminho das opções mais seguras, menos invasivas, conforme elas vão perdendo efeito, passar para tratamentos um pouquinho mais agressivos e ir respeitando esses degraus da escadinha. Por quê? Se você já pula lá para cima por um degrau, por exemplo, que é um tratamento de um glaucoma avançado, como por exemplo uma cirurgia de tubo, que eu vi que teve alguém comentando aqui sobre o tubo. O tubo é uma cirurgia que é utilizada para glaucomas mais avançados. Então, a gente vai lançar a mão desse degrau da escada lá de cima quando a gente já gastou todos os anteriores, ou então se já é uma doença muito avançada em que esses tratamentos mais básicos não vão funcionar bem. Porque se a gente logo de cara pula para o degrau lá de cima, sem gastar as outras opções, vocês percebem que a gente está como se fosse queimando tempo mais na frente? Porque pensa assim, se você tem 50 anos de idade e eu tenho 10 degraus de escada de tratamentos diferentes, eu tenho 10 tratamentos diferentes para fazer um exemplo.
Se cada um deles que eu faço dura lá 3 a 5 anos, percebe que eu tenho aí 50 anos de opções de tratamento para você, e que se você tem 50, eu tenho mais 50 de tratamento, é bem provável que durante toda a sua vida, se a gente subir essa escada bonitinho, a gente consiga manter a visão para toda a vida. Agora imagina, por exemplo, que você é uma pessoa de 20 anos de idade e você já fez uma trabeculectomia, que já é um dos tratamentos mais avançados. Opa, esse é um paciente que eu vou ter um cuidado triplicado, porque eu tenho menos opções de tratamento e para um paciente jovem. Então, como eu sei que todos os tratamentos vão perdendo efeito com o tempo, os pacientes jovens e que já fazem tratamentos mais avançados, esses eu vou ter um rigor maior no controle do que um paciente de 80 anos que começou a subir os degrauzinhos da escada dele de tratamento. Certo? Pessoal, eu vou começar a responder as dúvidas de vocês agora. Eu vou dar uma passadinha aqui no chat para ver o que vocês me mandaram enquanto eu estava falando aqui. Quem perdeu o começo da live, amanhã, às 10 horas da manhã, a live vai ficar gravada lá no YouTube. Inclusive, todas as lives anteriores que a gente já fez estão gravadas lá para quem quiser voltar e tirar alguma dúvida. Deixa eu encontrar aqui as perguntinhas agora. A Virgínia Lúcia tá me contando aqui que ela fez um stent e não funcionou de imediato e 2 meses depois da cirurgia já precisou retornar com o colírio. Bom, Virgínia, vamos fazer uma diferenciação importante aqui. Uma coisa é aquele tratamento que a gente iniciou, ele fez efeito por um bom tempo e aí depois ele começou a perder o efeito. Isso é o natural, é o esperado, tá? Então, se a gente faz um tratamento, ele funciona muito bem por um tempo e depois perde o efeito, nada impede a gente de tentar outros tratamentos que sejam parecidos com aquele. Por exemplo, o que eu quero dizer com tratamentos parecidos? O stent, a trabeculoplastia, as outras cirurgias, muitas das outras cirurgias minimamente invasivas, como o GAT, por exemplo, todos esses 3 são tratamentos muito parecidos, porque eles atuam na mesma região do olho, que é o sistema de drenagem natural do nosso olho, que é o ângulo. Então, por exemplo, se a pessoa faz um stent, funcionou super bem por 3 anos e depois teve que voltar a usar o colírio, nada me impede, por exemplo, de fazer um laser de trabeculoplastia e continuar nos tratamentos mais conservadores, tá? Por quê? Porque eu sei que quando eu trato o ângulo dessa pessoa funciona bem. Agora, uma situação diferente é essa que você me relatou, de que logo de cara, desde o começo, a cirurgia não funcionou bem. E aí, com 2 meses, já voltou com colírio. Então, isso, o que eu entendo disso é que logo de cara o teu stent não funcionou. Quando isso acontece, a gente muda o pensamento. A gente pensa assim, poxa, se eu fiz uma cirurgia no ângulo e não funcionou, eu preciso mudar a minha abordagem de tratamento. Não adianta eu ficar mexendo no ângulo, porque o ângulo não está respondendo bem. Então, de repente, é o caso de se pensar em fazer um outro tipo de cirurgia diferente que não mexa no ângulo. Por exemplo, a TREC. A TREC, ela não mexe no sistema natural de drenagem do olho. Ela cria uma nova drenagem no olho. Então, é uma opção para quem o stent não funciona. É claro que não é para todo mundo, depende de caso a caso. A TREC, ela é para glaucomas mais avançados do que o stent. Então, talvez uma boa opção seja usar o colírio mesmo, tá? Agora, existem outras opções de tratamento, tá, pessoal? Sempre que um tratamento deixa de funcionar, a gente tem outras opções. Eu sempre digo para os meus pacientes com glaucoma que não tem nenhuma situação em que eu olho para um paciente e falo, olha, não tem absolutamente nada que eu possa fazer por você. É muito difícil. Até hoje isso nunca aconteceu comigo. Todos os pacientes, a gente sempre tem alguma coisa a fazer.
Até mesmo pacientes que chegaram para mim já com a visão completamente perdida, tem muita coisa que a gente pode fazer em termos de conforto para essa pessoa não sentir dor, por exemplo. Então, em qualquer estágio, a gente sempre tem opções de tratamento. O que muda é quais são os nossos objetivos com esse tratamento, o que a gente busca alcançar, tá certo? Rosa, obrigada pelo carinho, viu? Quem tá chegando agora aqui que perdeu o começo, amanhã, 10 horas da manhã no YouTube, hein? Elisângela, Camilo. Amanhã vocês podem entrar lá no YouTube do Papo Glaucoma que vocês vão encontrar a gravação dessa live. Lembrando que aqui no Instagram não fica gravada, tá? O pessoal pode continuar mandando pergunta. A Rose tá contando aqui que o esposo dela fez a TREC em janeiro e a pressão não abaixou. Vamos falar um pouquinho então sobre o que a gente faz quando a TREC para de funcionar. Eu já soltei alguma informaçãozinha sobre a TREC aqui, mas eu vou explicar melhor para quem ainda não conhece sobre essa cirurgia. A TREC é a cirurgia clássica de glaucoma, é a cirurgia mais feita no mundo para tratamento do glaucoma, é uma técnica muito antiga que a gente já usa há muitos anos, então que a gente tem muita experiência com ela. A TREC nunca funciona pela vida toda, porque a TREC, quando ela cicatriza, ela para de funcionar. É uma cirurgia que a gente não quer que cicatrize, tá? Então, na TREC, o que a gente faz? Eu falei que a gente cria um novo sistema de drenagem de líquido. A TREC, ela é um canalzinho natural com os tecidos do olho que a gente constrói na base do corte e costura. É uma coisa quase artesanal e a gente cria um canalzinho de circulação de líquido para o líquido escorrer por ali. Só que se eu fiz um canalzinho ali cortando, a tendência do nosso corpo é querer cicatrizar qualquer corte que a gente faça. Então, a tendência natural do organismo é querer cicatrizar esse canalzinho e fechar ele. E aí, se ele fechar, vai parar de escorrer líquido e aí a cirurgia deixa de funcionar. A gente tem algumas opções, não necessariamente quando uma TREC para de funcionar, a gente precisa abandonar ela e partir para um novo tratamento. Porque existe uma coisa que eu acabei de ver que a Sandra perguntou aí, agorinha leu meus pensamentos, Sandra, que é o agulhamento. A Sandra perguntou qual que é a diferença da TREC para o agulhamento. O agulhamento é o procedimento que a gente faz para a TREC voltar a funcionar quando ela parou, tá? Então não tem como fazer um agulhamento em alguém que nunca fez a TREC. A pessoa tem que já ter uma TREC, essa TREC cicatrizou, parou de funcionar. Aí o que a gente faz? A gente faz esse procedimento chamado agulhamento, que é uma limpeza das cicatrizes da TREC. Então a gente reabre esse canalzinho que cicatrizou, a gente abre ele novamente e aí a mesma TREC que você já tinha, ela volta a funcionar. E aí a gente entra de novo na mesma briga de não querer que cicatrize outra vez. A gente faz isso com o colírio do pós-operatório, com o repouso certinho para impedir que a TREC cicatrize. Vai passar aí alguns anos, a tendência é que vai cicatrizar novamente e aí a gente pode ir fazendo novos agulhamentos. Então, enquanto a TREC dá sinais de que ela volta a funcionar, a gente pode ir fazendo novos agulhamentos. Eu já tive pacientes com 10 anos de TREC que eu fiz agulhamento e ela voltou a funcionar. Agora, nem todo mundo acontece isso. Tem pessoas que às vezes com 1 ano faz um agulhamento, com 2 anos faz outro agulhamento e aí ele já não volta a funcionar mais. Mesmo logo depois do agulhamento, a pressão não abaixa. Esses casos, a TREC está dando sinal de que ela não vai dar mais para drenar líquido ali. Então aí a gente acaba pensando em outras possibilidades, como por exemplo fazer uma nova TREC, é possível, tem gente que tem 2, tá? Ou então fazer um implante de tubo. Aliás, eu não vou conseguir encontrar porque já passou aqui há um bom tempo, mas eu vi que alguém perguntou ali
se os implantes de válvula, que também são conhecidos como tubo, se são os tratamentos mais modernos para o glaucoma. Não, não são. As válvulas são cirurgias antigas, já que a gente já tem bastante tempo de experiência. As cirurgias mais novas e mais modernas para o glaucoma são as cirurgias que a gente chama de minimamente invasivas. Agora, os pacientes para cada uma delas são muito diferentes, tá? Traque, tubo, válvula são cirurgias para glaucomas avançados e cirurgias minimamente invasivas são cirurgias para glaucomas iniciais a moderados. Então são pessoas diferentes, elas não se misturam, tá? Não adianta eu pegar uma pessoa com glaucoma avançado e querer fazer uma cirurgia minimamente invasiva, porque não vai funcionar. E também não adianta eu pegar um paciente com glaucoma inicial e querer colocar um tubo que vai ser uma coisa super agressiva com um risco elevado, tá? Então tem paciente certo para cada situação. A Marisa perguntou aqui se tem esses tubos e válvulas pelo SUS. Bom, isso é uma coisa que é importante, eu vou explorar um pouquinho mais esse tema. Por quê? Eu falei aqui muito de como a gente vai escalonando esse tratamento para o glaucoma. No SUS, não são todos os degraus dessa escadinha que a gente tem, tá? Quem ouviu degrau escadinha não entendeu nada é porque perdeu o começo da live, assiste amanhã lá no YouTube. Mas de todos esses degraus que a gente tem para ir subindo a escada e pulando de um tratamento para o outro, começando pelos tratamentos mais iniciais, chegando até os tratamentos mais avançados, não são todos esses tratamentos que a gente tem disponíveis pelo SUS. A gente tem bastante coisa disponível pelo SUS, mas não são todos eles. Um dos que a gente tem dificuldade de conseguir pelo SUS é justamente o implante de válvula e também as cirurgias minimamente invasivas. Esses dois a gente tem dificuldade de conseguir pelo SUS. Não é impossível, mas é difícil. Os tratamentos mais acessíveis pelo SUS são a TREC e alguns tipos de laser também. Não são todos os tipos de laser, mas tem alguns tipos de laser que são acessíveis pelo SUS, tá? Então acaba que quem trata só pelo SUS, sem ter outras possibilidades, fica com um pouco menos de degraus nessa escadinha, tá? Mas mesmo assim a gente tem muitas opções de tratamento pelo SUS, sim. Vamos lá para mais perguntas, gente. Deixa eu ver como é que estamos de horário. Temos um tempinho ainda. O Vinícius falou aqui que o glaucoma dele é de ângulo aberto e tá no começo, um glaucoma inicial. E ele pergunta se já é a hora de fazer o laser. Vamos falar então sobre as opções para glaucomas iniciais. Para glaucoma inicial, a gente pensa em basicamente 3 opções de tratamento: colírio, laser de trabeculoplastia, por exemplo, e cirurgias minimamente invasivas, tá? Quando que a gente vai preferir cada uma delas? As cirurgias minimamente invasivas a gente prefere nas pessoas que têm catarata. Por quê? Já que a pessoa vai ter que operar a catarata, a gente aproveita e opera o glaucoma junto. Para quem não tem catarata, a gente fica mais com as outras 2 opções de colírio ou de laser. Agora, essas são 2 opções que o degrau ali na escada se confunde um pouco, porque tanto faz a gente começar com colírio e partir para o laser depois, ou então a gente começar com o laser e usar o colírio depois quando o laser parar de funcionar. As 2 opções são muito possíveis, tá? No Brasil, o mais comum é a gente começar com colírio e passar para o laser quando o colírio deixa de funcionar. Mas tem muitos países do mundo que fazem o contrário, que começam com o laser e aí quando o laser para de funcionar, eles entram com o colírio. Então, aqui a gente tem as 2 opções, então eu converso muito com meu paciente sobre isso e acaba que eu deixo essa decisão de acordo com o desejo do paciente.
Tem pessoas que não se importam de pingar o colírio, não esquecem, usam direitinho, não tem efeito colateral e aí não tem problema nenhum a gente manter com colírio. E tem pessoas que têm um estilo de vida mais difícil de manter, aquela pessoa que viaja toda hora, que tem uns horários de trabalho meio doidos, que não consegue pingar o colírio todo dia no mesmo horário certinho, que esquece muito, ou então que o olho tá muito seco, com muito efeito colateral. Nesses casos, a gente pode começar com o laser e deixar o colírio mais pra frente, tá? Eu Amorim perguntou aqui. Vocês estão ouvindo a minha cachorra latindo? É sinal de que tá chegando a hora de acabar a live, hein? Faltam uns minutinhos ainda, vamos lá. Eu Amorim perguntou aqui se a cirurgia de catarata alarga o canal de quem tem ângulo fechado. Sim, pergunta muito interessante essa sua, e eu vou falar de novo da escadinha. A cirurgia de catarata, apesar de não ser uma cirurgia de glaucoma, ser uma cirurgia de catarata, em alguns tipos de glaucoma, ela é muito, mas muito benéfica, tá? Basicamente, glaucoma de ângulo fechado. As pessoas que têm glaucoma de ângulo fechado têm excelente resultado de tratamento quando a gente faz a cirurgia de catarata. Então, ela acaba contando como um dos degraus dessa escada de tratamento do glaucoma, sim. E ela pode estar bem lá no comecinho, viu? Ela pode ser feita até antes dos colírios, dependendo de cada caso, porque é uma cirurgia muito segura e que muitos pacientes com glaucoma de ângulo fechado, quando eles operam a catarata bem no comecinho, eles conseguem ficar sem colírio por muitos e muitos anos. Então, para quem tem glaucoma de ângulo fechado, a cirurgia de catarata é um dos primeiros degraus que a gente vai alcançar, se não for o primeiro. Agora, para quem tem as formas de glaucoma que são de ângulo aberto, o benefício já não é tão bom assim. Não faz muita diferença, não. Para quem tem glaucoma de ângulo aberto, a gente fazia a cirurgia de catarata pensando em controle de glaucoma. Isso não faz muito sentido para quem tem ângulo aberto. Então, aí o que a gente faz? A gente deixa ela para os degraus mais de cima da escada. A gente deixa, por exemplo, para fazer a catarata, junto com uma cirurgia minimamente invasiva, junto com uma TREC. Então, muito interessante essa pergunta, porque o momento da cirurgia de catarata muda o ideal, dependendo de qual tipo de glaucoma você tem, de qual estágio que ele tá, de como que tá o seu controle com o tratamento. Então, a cirurgia de catarata ela é meio coringa nessa escada aí, ela não tem uma posição muito certa. Quem não sabe o tipo de glaucoma que tem, o exame que diz isso se chama gonioscopia. Aliás, eu andei postando uns vídeos sobre ele bem recente aqui. Se vocês forem lá no feed e olharem os últimos vídeos, vai ter bastante coisa falando sobre esse exame de gonioscopia, que é o exame que diz qual tipo de glaucoma que vocês têm. A Joana falou aqui que o dela é um glaucoma congênito. No caso dos glaucomas congênitos, essa escadinha do tratamento, ela é muito diferente do glaucoma do adulto. Por quê? Nos glaucomas congênitos, a gente começa pelos tratamentos cirúrgicos e depois que a gente usa os colírios conforme a necessidade. Então, no adulto, geralmente a gente faz o contrário, a gente começa com os tratamentos menos invasivos para depois passar para os mais invasivos. No glaucoma congênito é o oposto, a gente precisa começar com as cirurgias. Nosso tempo tá acabando, gente. Eu vou escolher mais uma perguntinha aqui para responder. Deixa eu ver o que tem aqui no balãozinho. A Tá Palmeira perguntou do colírio. Eu vou responder a dela, porque eu falei muito de laser e muito de cirurgia e não falei tanto de colírio. Então, pra gente finalizar, eu vou falar agora do que a gente faz quando o colírio para de funcionar, tá? Primeiro, geralmente quando a gente começa o tratamento do glaucoma, o mais comum é a gente começar com um colírio que tenha uma medicação só no frasquinho.
Tem casos de pessoas que já chegam logo de cara com a pressão muito alta e a gente já começa com mais medicação. Mas o mais comum é, diagnostiquei um glaucoma, eu vou passar um colírio que tem dentro do frasquinho uma medicação. Se aquele colírio, depois de 1, 2, 3 anos, está parando de funcionar, eu tenho duas opções basicamente. Se tem uma medicação mais forte do que ele, eu posso trocar. Por exemplo, vamos supor que eu comecei com um timolol, que é uma medicação que tem uma eficácia média. Ele nem é das mais fortes, nem das mais fracas. E aí ele está perdendo o efeito, eu posso trocar, por exemplo, por um colírio que seja da classe das prostaglandinas, que são as medicações mais eficazes para tratamento do glaucoma. Então eu posso substituir o colírio que está um pouquinho mais fraco por um mais forte. Agora vamos supor que já era uma prostaglandina, não adianta substituir. Aí eu só tenho uma opção, que é acrescentar uma outra medicação. Agora isso é muito, mas muito importante, gente. Presta atenção aqui todo mundo, porque toda vez que a gente acrescenta medicação, o ideal é que a gente acrescente medicação sem acrescentar quantidade de gotas. O que eu quero dizer com isso? Vou traduzir. Vamos supor que você usa um colírio que é de 12 em 12 horas. Você pinga lá uma gota de manhã e uma gota de noite. Então você pinga 2 gotas por dia. Se eu preciso acrescentar uma medicação, eu posso te passar uma outra medicação que seja também de 12 em 12 horas num frasquinho separado? Posso. Você vai pingar um, esperar 10 minutos, pingar o outro, isso de manhã. Quando chegar à noite, você vai pingar um, esperar 10 minutos, pingar o outro à noite outra vez. Então, você saiu de 2 gotas por dia para 4 gotas por dia. Isso não é legal, tá? Por quê? Isso aumenta a quantidade de efeitos colaterais que você vai ter, porque você tá pingando muita coisa no olho. E isso aumenta e muito a sua chance de esquecer de pingar o colírio. E nem venham me dizer que vocês não esquecem, porque todo mundo esquece de pingar o colírio, que eu sei, não me enganem. Então, quando a gente vai trocar o colírio, o que a gente faz? A gente substitui por colírios que a gente chama de colírios combinados. O que é isso? É um frasquinho só que tem 2 medicações juntas no mesmo frasco. Então você vai continuar lá pingando do mesmo jeito que você pingava, uma gota de manhã e uma gota de noite, sendo que você vai estar com um colírio com 2 medicações e com um efeito muito mais potente, tá? Então o colírio parou de funcionar. 2 soluções: trocar por um colírio mais forte, ou então trocar por um combinado, um frasquinho só com 2 medicações juntos. Existem colírios que tem 3 medicações no mesmo frasquinho, que é o Triplenex, que alguém me perguntou dele. Eu não falei de todos os combinados porque tem um monte, mas com 3 medicações no mesmo frasco só existe um, que é o Triplenex. Então, para quem usa 3 colírios, se possível, é uma boa opção, mas não é em todo mundo que a gente consegue usar. Primeiro porque o Triplenex ele deixa o olho bem irritadinho, porque é uma medicação bem forte. E segundo, porque nem sempre as 3 que a gente quer são aquelas 3 que estão no frasquinho do Triplenex. Então, às vezes, quando a pessoa chega nesse estágio de precisar de muitas medicações, a gente acaba tendo que usar mais de um frasquinho, não tem muita escapatória disso. Então, se tá usando muito frasco, tem muito esquecimento, tem muito efeito colateral, a gente pode combinar essas medicações no frasco ou pensar nas outras opções de tratamento, como o laser, como a cirurgia minimamente invasiva. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha aí tirado as dúvidas de vocês sobre essa questão do escalonamento do tratamento do glaucoma, quando as nossas opções de tratamento começam a parar de funcionar. Se tem alguma dúvida aí que eu não respondi, tem um monte, gente. Eu sei que sempre fica coisa sem responder aí, não dá tempo. Ia ter que ser uma live de um dia inteiro para eu responder tudo que chega de pergunta aqui. Quem eu não respondi, amanhã eu vou abrir caixinha de perguntas. Aliás, desculpem,
porque eu sei que eu ando em falta com vocês, com as caixinhas de pergunta. Eu não tô mais abrindo toda semana como era antes, mas prometo que eu vou voltar a abrir com mais frequência a caixinha de perguntas. E semana que vem tem outra live. A gente se encontra novamente aqui, sexta-feira, no Instagram, às 5 da tarde, para ajudar vocês a controlarem o glaucoma e enxergar pela vida toda. Beijos e bom final de semana!